Fala galera, meu nome é Lucas Pereira e esse é o canal da Creative Forge. E para você que está acostumado a acompanhar os meus vídeos, você pode ver que eu mudei um pouquinho o formato, mas fica tranquilo, o canal ainda é e sempre vai ser focado no processo de pintura de miniatura. Mas o que eu quero fazer de diferente daqui para frente é dar um pouco mais de detalhe para esse processo. E para você que está começando no hobby, você talvez ainda não saiba, mas antes de começar cada pintura, é legal e economiza um tempão se você parar um pouquinho para procurar referências e saber exatamente o que você está pintando. No começo, putz, eu não fazia isso e perdia um tempão, porque eu parava a pintura no meio para decidir quais cores eu ia usar nas outras partes da miniatura. Então no começo a gente é meio ansioso assim, sai pintando tudo de qualquer jeito. Mas depois eu vi que eu ganho mó tempão se eu já tiver isso definido no começo. É claro que durante o processo eu acabo mudando, tem coisa que eu não consigo manter exatamente o padrão, ou eu não acho uma referência exatamente de cada parte da peça. Então o legal é buscar uma referência que vai servir como um guia, e aí no processo você pode fazendo alguns ajustes, mas eu percebi que buscar essas informações antes vale muito a pena. Não só essa dica, mas como outras coisas eu vou trazer nos próximos vídeos para ficar mais legal e você ver como eu cheguei no resultado final, porque a pintura em si, as técnicas, é algo que você vai adquirindo com o tempo e praticando você acaba ficando bom. E para esse vídeo eu já quero mostrar as referências que eu usei para pintar a pele dessa miniatura da Artisan Guild. É uma impressão 3D de resina, e para chegar no resultado final dessa pele eu vou mostrar quais as tintas que eu usei e as referências que eu acabei pegando na internet mesmo. Então, a pele eu acho que é bem legal, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre pele também, tava testando um kit da Scale, que é um kit de pele que vem uma variação de tintas bem legal. Eu tô usando também algumas tintas desse kit e algumas tintas da Vallejo também. Pele é um negócio meio enroscado pra mim, mas eu gostei bastante do resultado final. Então vamos lá ver como ficou e como foi o processo dessa pintura. E as tintas que eu usei para pintar essa pele foram Brown Leather da Scale, Red Leather da Vallejo, Basic Flash da Scale, Light Skin e o Pale Skin, também da Scale. Bom, e como eu disse antes, eu busquei algumas referências para começar a fazer a pintura dessa miniatura. O site que eu usei foi o artstation.com, e esse site na verdade é um misto de arte digital, mas não tem problema. Na realidade é até bom a gente sair um pouco desse universo de pinturas de miniatura, que tem bastante coisa na internet que é útil pra gente. Ah, e vale ressaltar aqui galera, que quem me deu essas dicas foi o Felipe do Caern Studio. Eu vou deixar aí o link na descrição do Instagram dele, eu tenho tido algumas aulas com ele e o cara é fera, manda muito bem e me deu muita dica sobre referência. E eu separei aí algumas imagens para usar como referência. Essa que vocês estão vendo é a que eu mais gostei e mais se aproxima da ideia inicial que eu tive. Eu vou partir aí dessas cores, desse azul, prata e dourado. Nessa foto exatamente tá meio branco, né? Não tá muito prata, mas minha ideia é seguir sempre essas cores, né? Do prata, dourado e do azul. Aí eu separei essas duas últimas aí que eu achei que ficou mais legal. E nessa peça que eu tô pintando, ele ainda tem um escudo também bem grandão, que eu ainda acho que não tirei foto nem filmei, mas como é uma peça que atrapalha muito a pintura, eu deixei aí pra colar por último e provavelmente vai ser a última peça que eu vou pintar. Então essas são as referências que eu queria mostrar pra vocês que eu escolhi pra essa peça e vamos ver se vai chegar próximo disso. Mas não tem muito segredo, eu vou seguir esse esquema de cores. E para a camada base dessa pele, eu vou aplicando o Basic Flash da Scale. Olhando assim na paleta não parece muito, mas é uma tinta meio clara no geral. E como eu estou começando com um primer preto, eu precisei aí de pelo menos umas 3 camadas para ficar uma cobertura bem uniforme. E como eu já falei antes em alguns outros vídeos, se você quiser facilitar esse processo inicial, você pode usar um primer mais claro, um cinza ou até mesmo um branco. E uma observação dessas tintas da Scale é que elas são bem grossas. E mesmo depois de um ano usando essas tintas, eu ainda apanho um pouquinho na diluição. Se não diluir direito, ela fica mesmo grossa e umas marquinhas de pincel. Mas, no geral, eu gosto bastante dessas tintas, mesmo com essa dificuldade a mais.
E agora eu vou focar um pouquinho no rosto da miniatura. Foi uma parte bem difícil de filmar, que tem detalhes muito pequenos, e eu tentei até deixar próximo da câmera assim, mas acabou perdendo foco algumas vezes, então desculpa aí se não dá pra ver algumas partes. Mas no geral acho que vai dar pra ter uma noção legal de como ficou. E logo de cara, depois da camada base aplicada, eu já vou desenhando as sombras basicamente, deixando a tinta bem diluída nessa mistura aí de Basic Flash, Red Leather e Brown Leather. É uma mistura bem escura, aí ela tá bem diluída e eu vou diretamente nos recessos de onde eu quero que a sombra fique bem evidente. E normalmente, quando eu tô pintando o rosto, eu sigo esse padrão aí. Eu deixo a parte dos olhos bem escura, debaixo do nariz, ali debaixo da bochecha, e o lábio superior também eu gosto de deixar bem escuro. E aí depois eu vou definindo aí os músculos dele, essa divisão, para valorizar bastante os detalhes aí. E aí eu adicionei na mistura um pouco mais do Brown Leather para ficar mais escuro. E aí eu tô indo em regiões bem menores, no lábio superior, nos olhos e debaixo do nariz, para deixar bem marcado. Às vezes no vídeo não dá para ter uma noção legal, mas essa miniatura ela é bem pequena. Por isso, em algumas regiões eu gosto de deixar bem marcado, bem escuro, para conseguir detalhar bem todas essas partes da miniatura, essas divisões de pele, cabelo, armadura. Então eu acho que vale a pena fazer um risco nessas áreas. E depois das sombras definidas, eu voltei com um tom médio, o Basic Flash, e vou aplicando ele nas áreas maiores ali da peça, para já suavizar algumas transições aí dessa sombra para o tom médio. E agora as próximas camadas todas que eu vou aplicar no rosto e no corpo dele são camadas já mais diluídas, diferente daquelas primeiras que eu passei quando estava fazendo a camada base e definindo as sombras. E eu quis aproveitar a expressão dessa miniatura. Ela é bem detalhada no rosto e ele tá com o rosto bem franzido assim, então tem umas marcas bem legais que eu decidi respeitar essa divisão. Então é por isso que eu tô indo com um pincel bem fininho, esse é um pincel 0/2 de pelo de Marta. E lembrando que essa peça foi impressa com a resina da Smooth 3D. E o nome da resina que eu usei foi a Modelismo. Eu vou deixar o link aí na descrição se você quiser comprar as resinas da Smooth, que são de alta qualidade e eu tenho gostado bastante do resultado delas. E agora eu vou para as partes mais altas de luz do rosto. Eu estou usando o Light Skin puro, bem diluído. E agora a parte da pele do rosto está quase finalizada. Eu vou dar um pouquinho mais de contraste e colocar umas highlights em algumas regiões. Para isso, eu vou usar o Pale Skin com uma mistura do Light Skin.
E para esses pontos mais altos de luz, eu vou pintando em regiões ainda menores, mas eu já começo a direcionar essa iluminação. Eu quero que a luz fique mais forte do lado direito do rosto dele. E agora, para suavizar as transições no geral aí, eu estou usando um tom médio bem diluído, o Basic Flash, e aplicando no rosto todo dele. E aí, para dar um pouco mais de naturalidade e vida para esses lábios dele, na parte inferior eu estou usando um tom mais puxado para o rosa. É o Pink Flash, mas qualquer tinta que for um pouquinho mais puxado para o rosa, misturado com o tom médio, né, para você não fugir aí das suas cores, já vai ficar legal. E do lado direito eu centralizei também dos lábios um pequeno ponto de luz. E para os olhos não tem segredo nenhum, eu usei uma cor bem clarinha para o fundo, um off-white, fiz uma bolinha verde ali no meio e depois mais um pinguinho do Pale Skin, eu acredito que era uma tinta que estava mais próxima, né, que pode até ser o branco nesse caso, não tem problema, para fazer um ponto de luz. E o detalhe aí que eu estava viajando e esqueci completamente que eu estava filmando, ficou completamente escuro e meio fora de foco, mas no final deu certo. E para as highlights do rosto, eu estou usando o Pale Skin direto, em partes bem pequenas e tentando seguir aí o padrão de iluminação. E esse é o resultado final do rosto dele. E agora, seguindo para a parte do corpo dele ali do tronco, eu vou usar o mesmo processo anterior. Eu estou definindo aí primeiro as divisões aí do músculo dele para evidenciar os detalhes e depois vou aplicando aí os tons médios de novo para suavizar a transição e desenhar melhor essas regiões maiores. E agora, seguindo nos tons mais claros da pele, eu estou usando aí uma mistura do Basic Flash com o Light Skin. E para vocês terem uma ideia da diluição e da quantidade de tinta que tem no pincel, eu sempre gosto de passar no dedo assim as camadas que eu estou pintando, porque eu já tenho uma noção de diluição, quantidade de tinta no pincel e se a tonalidade da próxima camada está muito clara ou muito escura. E como eu disse antes, na medida que as camadas vão ficando cada vez mais claras, eu já vou direcionando a iluminação, posicionando aonde eu quero que a luz bata com mais intensidade. E agora eu vou aplicando a mistura do Light Skin com o Pale Skin. E à medida que eu quero que vá ficando cada vez mais intensa a luz, eu só vou adicionando o Pale Skin na mistura para no final usar o Pale Skin puro.
E no geral, como eu achei que a pele ficou um pouco pálida demais, eu tô aplicando nos tons médios e nas sombras o Arabic Shadow bem diluído. Eu vou aplicar ele provavelmente aí umas 2 camadas nessa diluição, mas deu uma diferença bem legal e deixou essa pele mais avermelhada, deixando o negócio mais orgânico mesmo. E esse passo é fundamental para dar uma variação tonal bem legal para a peça. E tá aí o resultado final dessa pele. É claro que eu não ia conseguir terminar a miniatura toda nesse vídeo, senão ia ficar muito longo. Mas pelas referências que eu mostrei para vocês, já dá para ter uma ideia de como vai ficar o resultado final. E para os próximos passos, eu vou aplicar aquele esquema de cores que a gente viu nas imagens de referência que eu mostrei no começo do vídeo. Ah, e se você não viu como que tá as asas dele, eu já terminei e tem um vídeo aqui de como ficou. Eu vou deixar o link aí na descrição. E no meu Instagram e aqui mesmo no YouTube, eu vou postando passo a passo da pintura dessa miniatura. E aí, curtiram? Se você não é inscrito, considere se inscrever no canal, deixa um like e põe aí nos comentários o que você achou dessa pintura, que assim você me incentiva a trazer mais vídeos como esse. E nesse vídeo é isso aí, valeu e até mais!